amigos do Irmão Atino, tudo bem? Aqui estamos nós para mais um momento de reflexão a respeito da renovação das nossas atitudes. Renovação, ou seja, fazer de novo, observar os comportamentos que nós estamos tendo, mudar o nosso padrão mental, nosso padrão vibratório, para que nós possamos ser pessoas melhores. Eu sei que muitas vezes pode parecer difícil, custoso, mas nós estamos aqui para isso, para renovar as nossas atitudes. Porém, nós só conseguimos renovar as nossas atitudes, nós mudamos aqui, ó, o nosso modelo mental. Sem mudança de modelo mental fica difícil de renovar a atitude. Então, mudar os nossos modelos mentais, revisitar as nossas emoções, nomenclaturar as nossas emoções, compreender quais são os seus gatilhos, o que as disparam, para que nós, através dessa análise detida, cuidadosa, nós possamos compreender que podemos mudar. E hoje foi um dia tão feliz que eu tive uma aula, a última aula de uma formação que eu estava fazendo com a minha professora Cibele Sabino, e ela nos disse o seguinte: todos nós temos dentro de nós as condições necessárias para efetuar as mudanças das quais nós precisamos. Amigos, nem era um curso espírita, hein? Então observemos, todos nós temos as condições emocionais, espirituais, dentro de nós, para que nós possamos renovar as nossas atitudes, impactando não só nós, mas as pessoas que conosco convivem, porque quando nós mudamos o nosso entorno. As pessoas que convivem conosco, elas veem as nossas modificações e elas provocam, né? Elas falam, cadê fulano que era assim, gente? Tá tão apaziguador, tão calmo, tranquilo. Aí eu vou fazer igual aquele Marcos Magela, no programa que ele faz. Aí como que chama mesmo? Não é Sair de Baixo? Não, Sair de Baixo é muito antigo, né? Eu não vou fazer essa gravação de novo, porque vocês me conhecem. Pessoalmente eu faria da mesma forma, não é? Mas ele faz, ele diz assim, ó, peraí, momento. Quando a pessoa fala isso, ele faz assim, pum, peguei, prendi aqui seu desânimo, sua inveja dentro de um potinho. Então de vez em quando a gente precisa fazer isso mesmo, pum, prender o desânimo, a inveja dentro de um potinho, o alheio nosso, para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos resgatar dentro de nós esse espírito que jordaneia já de tantas reencarnações e está aqui cumprindo mais uma das suas etapas evolutivas. Nós temos que ter felicidade para com isso, apesar do entorno, porque nosso entorno é exatamente aquele que nós precisávamos para evoluir, não nos diria Chico? Vou compartilhar com vocês uma reflexão deste livro que está me acompanhando nesses momentos nos quais nós estamos evoluindo e progredindo, renovando as nossas atitudes. O Evangelho por Emmanuel. Aqui são textos extraídos de Chico, em que Emmanuel comenta apenas Mateus. Então, é o Evangelho apenas de Mateus. Então, vou pegar este daqui que eu separei para a nossa reflexão. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Está na revista O Reformador, de fevereiro de 63, na página 40. Olha a nossa luta, hein? Quanto tempo na luta. O título é Tais Quais Somos. Tais Quais Somos. E a passagem de Mateus é essa. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade de meu Pai que está nos céus. A vontade de Deus é qual pra gente? Já sei, evoluir. Como que eu consigo? Renovando nossas atitudes. Atitudes mentais, atitudes emocionais e atitudes comportamentais. Tem uma passagem de Emmanuel que está em Vinha de Luz, ele fala cadáveres. O título é este, cadáveres. E ele fala que nós temos que tirar os cadáveres putrefactos que jazem dentro de nós. Ou seja, aqueles pensamentos recorrentes, aqueles comportamentos equivocados, aqueles sentimentos adoecidos, que tal como cadáveres jazem dentro de nós e só podem atrair uma coisa, abutres. Emmanuel, você sabe, né, gente? Não é brinquedo não, né? Então, como que nós fazemos isso? Renovando as nossas atitudes, observando os nossos comportamentos. E aqui está uma lição trazida por Emmanuel para nós. Tais quais somos. Ele nos diz assim. Declaras-te no sadio propósito de buscar evolução e aprimoramento, luz e alegria. Adoro Emmanuel, já começa de início, da saída ele já fala. Você não está falando? Vocês não estão falando
que vocês estão nesse sadio propósito de buscar evolução e aprimoramento? Luz e alegria não está saindo da sua boca? Entretanto, em várias ocasiões estacas, recusando a estação de experiência e resgate em que ainda te vês. Começou a puxadinha de orelha. Começou. Então, nós falamos, estamos aqui com que propósito? Evoluir. Mas diante da prova iluminadora, esclarecedora de consciência, a gente para, recua, dá 2 passinhos, estala os olhos, se amedronta, esquecendo dos amigos espirituais que estão ao nosso redor, podendo ser de nós próprios muito mais amigos e próximos, caso nós soubéssemos aproveitar da sua presença junto da nossa existência. É preciso continuar. Como diria um poeta russo chamado Mayakovsky, que ficou preso na Sibéria, ele dizia: sob paus e pedras o sol existe, ou seja, a minha esperança não vai morrer. Embora eu esteja enfrentando as dificuldades, eu sei que o sol de Deus existe, iluminando a todos nós e chegando em todos nós, através da sua bondade infinita. Afinal, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deitas aflitivo olhar para fora e frequentemente cobiças, sem perceber, as condições de amigos determinados. Eu cobiço a condição de um amigo determinado. Por que ele tem a condição? Porque ele foi determinado, porque ele se empenhou, porque ele lutou, porque ele não desistiu, porque ele foi atrás dos seus objetivos, ele edificou o seu caminho. E eu tô aqui cobiçando, não, mas fulano tem tudo. Mas e daí? Ele não lutou para ter tudo? Ah, mas ele não é perfeito. Quem é na Terra? Aponte-me o nome. Quem é perfeito? Ninguém. Estamos todos no mesmo estágio de evolução. Uns miozinhos, outros piozinhos. Não é assim que se diz no interior? Mas estamos todos na mesma condição. Salvaguarda alguns luminares que vêm trazer assim, sabe, a luz do farol para que nós possamos nos guiar em meio às grandes escuridões que nós próprios plantamos ao nosso redor, dentro do nosso coração. Perdendo valioso tempo em descabidas lamentações. Então, quando a gente está olhando a vida do outro, a gente está perdendo tempo em descabidas lamentações. Que aquela balancinha da justiça de Deus pertence a Deus e não a nós. Né? Não a nós. Se eu contasse com mais saúde, estou interpretativa, alegas em tom amargo, em corpos enfermos, todavia, há espíritos que entesouram paciência e coragem, fortaleza e bom ânimo, levantando o padrão moral de comunidades inteiras. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, palestrava deitado, porque não havia uma só fibra do seu corpo que não doesse. Então, muitas vezes eu falo, se eu tivesse mais saúde, quantas pessoas, em meio às suas incontáveis dificuldades, não se rendem aos trabalhos de caridade, ao trabalho no bem. E às vezes a nossa mais saúde é uma gripinha que visitou a gente, uma alergiazinha passageira. E nós ainda temos os recursos, muitas vezes, para combater esses males. Antes de vir aqui fazer essa gravação para vocês, eu estava assistindo a televisão e passou os Médicos Sem Fronteiras, trazendo as condições, muitas vezes, desumanas que muitas pessoas se encontram. Alguns diriam, são provas reencarnatórias. São provas reencarnatórias, mas é uma chance que nós temos de praticar a caridade. Não é só porque a pessoa é meritória de uma dificuldade que nós vamos lavar as nossas mãos como Pôncio Pilatos e nem reivindicar para nós mais atenção porque estamos nessa ou naquela condição espiritual. É preciso arregaçar as mangas e trabalhar na seara de Jesus. Continua Emmanuel. Se eu conseguisse um diploma distinto, afirmas com menosprezo a ti próprio, como se nós não tivéssemos condição. Outro dia eu ouvi de uma pessoa, mas se eu fosse mais jovem eu estudaria direito. Amigos, quando eu era jovem há menos tempo, agora eu sou a médio tempo, né? Então eu estava prestando vestibular. Minha primeira opção foi medicina. No meio do caminho eu abandonei e fui fazer letras. Não sei o que eu estava xeretando em medicina, mas eu sei. Materialidade, né? A tranquilidade futura. Eu ia morrer de fome se eu não fizesse outra coisa que não direito, medicina ou engenharia, não é? Tô aqui, forte, aqui ó, bojudinha, não morri de fome, né? Na luta para esse emagrecimento. Mas nesta época, quando eu prestei vestibular, eu tinha 17 anos, naquela época eu chamava de senhor. Ai, que ilusão, né? Que absurdo. Eu sou um jovem. Ele estava prestando vestibular para medicina, tinha 42 anos.
Ele era um representante de laboratórios médicos que eu conhecia da minha cidade. E ele se formou, passou, se formou. Ele tem 4 filhos, 2 desses filhos são médicos. E ele continuou, gente, ele continuou trabalhando, se virando, a mulher segurando a onda junto com ele. E ele se formou médico obstetra. Então, observe, não é? Se eu tivesse aquele diploma, como se ele estivesse distante de mim, na impossibilidade. Não te é lícito desconhecer, porém, que o dever retamente cumprido é certificado dos mais nobres, descerrando-te caminho e conquistas superiores. Olha isso. Então, às vezes não é o diploma que me dignifica, mas eu trabalho no bem, é a honestidade, é o empenho com que eu faço as coisas. Isto me dignifica. Até outro dia eu estava lendo o Evangelho e trazia uma passagem assim, que Deus vê em nós, às vezes, alguns delitos que passa impercebido aos olhos da humanidade, são muito mais graves do que aqueles que são regidos nos grandes códigos, ou seja, dentro de nós, a nossa verdade genuína está nas mãos de Deus. Então o que importa o diploma na parede se falta caridade nas atitudes? O que importa o diploma na parede se falta bonomia, compreensão, empatia, solidariedade, afeto? O título não me representa, porque ele é passageiro. É uma conquista, mas ele não determina quem nós somos. Se eu tivesse dinheiro, reclamas triste, mas esqueces-te de que é possível socorrer o doente e abençoar o próximo sem acessórios amoedados. Então, se eu tivesse dinheiro, eu faria caridade, eu construiria isso e aquilo, eu doaria cestas básicas. E a palavra que socorre, o carinho que auxilia, o consolo que esclarece, isso nós não podemos compartilhar? Podemos, uma ligação para alguém que nós queremos também, mas se encontra distantes de nós, também vivendo esses tempos de renovação planetária, de transição do espírito, de renovação das nossas atitudes. Isso nós podemos fazer? Podemos, não podemos? Hoje é dia de São Cosme e Damião, diria minha avó, não é? Então nós podemos apelar para esses santinhos em preces para auxiliar todos aqueles que sofrem, os nossos irmãozinhos, jovenzinhos menores dessa reencarnação, que passam por vicissitudes. Podemos fazer uma prece? E para a prece também não precisa dinheiro. Se eu possuísse mais cultura, asseveras mostrando o verbo desapontado, e não te aplicas ao esmero de lembrar que nunca existiram sábios e autoridades sem começos laboriosos e sem ásperas disciplinas. Se eu tivesse. Hoje nós temos acesso a tantas informações, nós temos tantas formações online de graça, ou mesmo para aquelas pessoas que às vezes têm ainda os rudimentos da internet, não tem uma possibilidade. O que nós podemos fazer? Eu tenho um amigo que ele grava podcasts, o Marcos Cuba, aqui da casinha de Eurípides, e ele manda no WhatsApp do povo, então não dá para eu assistir, mas eu consigo ouvir, não é? Se eu tivesse tempo, mas eu estou tão ocupada. Cozinha, você cozinha. Então dá para escutar uma palestra espírita, né, enquanto cozinha, colocar uma música que nos eleve o espírito. Dá, não dá? Então nós sempre temos a oportunidade de mudar os nossos comportamentos, mas nós temos que querer, porque Jesus não impunha, vem cá que eu vou te curar. As pessoas vinham até ele dizia muito bem, vai, não peques mais. Porque se a gente der uma tropeçada, vamos colher. É a lei divina da ação e da reação. Então nós não podemos alegar se eu possuísse mais cultura. Em um tempo hoje que nós podemos ter acesso a informação, a boas leituras, a palestras, a podcasts, a vídeos na televisão, o YouTube. Nós também podemos selecionar aquilo que alimenta o nosso espírito. Se eu alcançasse companheiros melhores, dizes subestimando o próprio valor, ou seja, nos colocando naquela posição de coitados, que nós não somos. Entretanto, o esposo transviado e a esposa difícil, os filhos problemas e os parentes complicados, os colaboradores incipientes e os amigos incompletos são motivos preciosos do teu apostolado individual, na abnegação e no entendimento, para que te elevas de nível ante a vida maior. Ou seja, se eu estivesse na proximidade daquele, só que o mais próximo que está dentro da minha casa não presta atenção, não vou ao seu encontro. Se eu tivesse condição, eu montaria uma assistência.
mas é assistir aqueles que estão juntos de nós, morando no mesmo teto, com dificuldades talvez indizíveis para nós, por medo, por inibição, por vergonha, e a proximidade que nós podemos dar e dizer: estamos aqui. No momento em que se sentires confortável e fores oportuno para ti, vem comigo, compartilhe e troca. Então nós sempre temos a possibilidade de sermos úteis e mudarmos os nossos comportamentos mentais, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Aquilo que Jesus nos exige, para que nós possamos ser pessoas melhores e realmente renovadas nas nossas atitudes nesses 3 níveis. Errados ou inibidos, deficientes ou ignorantes, rebeldes ou faltosos, é necessário aceitar a nós mesmos. Ou seja, gente, sabe aquele chicotinho, sentindo-se liso, deixa na Idade Média. Ah, porque eu... Então, tire esta roupagem de dor e sofrimento. Mesmo que genuína, nós não podemos impingi-la a ninguém, mas nós podemos escolher fazer diferente, até mesmo para elevar o nosso padrão vibratório e para sermos mais e melhor assistidos pelos amigos do UAU. Somos nós quem podemos fazer esta escolha. Aceitar a nós mesmos tais quais somos, sem acalentar ilusões a nosso respeito. Ah, se eu fosse, um dia seremos, mas temos que começar agora. Não podemos ficar na ilusão, não é? Igual a música, desilusão, não. Passa eu, passa você. Então, desilusão, decepção, expectativas quebradas e frustradas, todos estaremos vivendo estes níveis em condições atuais em que estamos, mas não podemos nos envergar. Temos que nos levantar, olhar para nós, porque diante de nós temos responsabilidade. Não era o que o Chico falava? A mim eu tenho o dever e a obrigação de melhorar. Ao outro eu posso compartilhar, estimular, instigar, mas comigo a conversa é mais eloquente, porque eu sou responsável pela minha reencarnação. Mas conscientes de que a nossa recuperação, melhoria, educação e utilidade no bem dos semelhantes, na sustentação do bem de nós mesmos, podem principiar desde hoje, se nós quisermos. Porquanto é da lei que a nossa vontade, intimamente livre, disponha de ensejos para renovar o destino todos os dias. A nossa vontade terá ensejos, pequenos momentos de renovar os nossos destinos todos os dias. Ensinou-nos Jesus que o reino de Deus está dentro de nós. Fujamos, pois, de invejar os instrumentos de trabalho e progresso que brilham na responsabilidade dos outros. Para de olhar para a grama do outro e dizer que ela é mais verdinha. Para superar as dificuldades e empeços de nossos próprios limites, basta abrir o coração ao amor e aproveitar os recursos que nos enriquecem as mãos. Ou seja, todos nós, a frase que iniciamos, temos as condições de fazermos diferentes e sermos pessoas melhores. Pouquinho, pouquinho, pouquinho nós chegamos lá. Às vezes nós queremos grandes atitudes, nós queremos grandes modificações, mas nós não damos o primeiro passo. E só se vai ao longe com os passos pequenos que damos no nosso jornadear. Porque um dia, se olharmos para trás, eles serão grandes saltos que hoje nós não conseguimos dimensionar. E na dificuldade do irmão que jornadeia conosco, cabe-nos a obrigação de sermos melhores para o amparar na queda iminente, no desatino, no sofrimento. Nós todos temos esta responsabilidade de olharmos para nós, observarmos as nossas condições e qualidades espirituais, para que assim possamos resgatar aqueles que jornadeiam junto conosco. Sejam aqueles que habitam dentro de nossa própria casa, sejam os amigos queridos, nossos parentes distantes. Nós temos que compreender que quando aquilo que incomoda no outro, incomoda muito mais em nós, diz a psicologia. Quando eu falo de João, sei muito mais de mim do que de João que fala. Amigos, estamos todos aqui para evoluir, para progredir. Aproveitemos esta chance, esta oportunidade. E se ficar difícil muitas vezes, a reclamação se fizer eminente, a linguinha começar a coçar, para que a gente possa derramar o nosso fel, desopila, desabafa. Um amigo querido, uma assistência fraterna no centro espírita, mas segue. Porque sob paus e pedras, sobre a luz de Deus, o amparo de Jesus, a assistência dos nossos mentores espirituais,
o sol do amor, da criação divina, existe para todos nós. Muita paz, muita luz para todos, nos nossos corações, nos nossos lares, nas nossas consciências. Que assim seja.